Diz assim a palavra de Deus, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, a partir do verso 45. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos falar com Deus mais uma vez. Gostaria que você pudesse fazer a sua oração, pedindo que Deus venha falar ao seu coração. Quem sabe você entrou no templo questionando algumas coisas a respeito de Deus. Quem sabe você está vivenciando dias difíceis e é um servo de Deus e você questiona por que eu estou passando por isso. Não sei quais são as suas dificuldades, mas peça que Deus aquiete o seu coração e que Ele fale ao seu coração nessa noite. Deus bendito, nós lemos a Tua palavra no momento em que Jesus encontrou Natanael e fez uma mudança na vida daquele homem. Obrigado porque também um dia Jesus nos encontrou e promoveu as mudanças que nós precisávamos. E agora, quando vamos ouvir a Tua voz, pedimos que o Senhor se compadeça de nós, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, tira de nós, Senhor, toda e qualquer inquietação e que possamos estar com o coração aberto para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu quero olhar para o texto proposto e pensar com vocês: encontrados por Jesus, somos transformados em discípulos. Encontrados por Jesus, somos transformados em discípulos. E eu quero de imediato fazer uma pergunta e responda aí no seu coração, por gentileza. Você já foi encontrado por Jesus? O texto me apresenta que nós precisamos ser aceitos por Jesus. Jesus viu aquele homem, e aí ele tece esse comentário, a respeito de Natanael, como nós lemos aí no verso 47, eis aí um verdadeiro israelita. A expressão aí, verdadeiro israelita, transmite a ideia de que ele era um seguidor da lei exemplar. Era um homem cujo o caráter era uma pessoa de bom caráter, uma pessoa sincera. Mas, em virtude desses adjetivos, esse homem ainda precisava de conhecer o Cristo da Bíblia. E quando Jesus diz: não há dolo nesse homem, é um homem sem ardis, é um homem sem truques, é um homem em quem se pode confiar. Então Jesus olha para aquele homem e traz essa palavra. Mesmo com os seus preconceitos,
mesmo com as suas mazelas. Jesus olha para esse homem com seu olhar de misericórdia. Jesus olha para esse homem com seu olhar bondoso. Jesus olha para esse homem e vê que esse homem pode ir para o céu, porque Jesus estava para pagar a dívida daquele homem. Jesus olha para esse homem, mesmo em meio aos seus preconceitos, e acredita que aquele homem merece o céu, merece salvação. Meus irmãos, louvado seja Deus que você e eu fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e que nós precisamos também de olhar para o nosso próximo com o olhar de Jesus, porque se nós não tomarmos o cuidado, nós vamos julgar as pessoas e vamos falar assim: fulano pode ir para o céu, Beltrano não pode ir para o céu. Louvado seja Deus, nós não temos essa condição, porque se tivéssemos, deve ter uma meia dúzia aí que a gente ia jogar no inferno. Aquele patrão que pega no seu pé, sem você merecer, aquele colega de trabalho que está puxando o seu tapete para crescer, alguém que te fez o mal. Se dependesse de você e de mim, tinha uma meia dúzia que a gente ia jogar para o inferno. Mas como não depende, depende de Jesus. Jesus, ele conhece o coração. Jesus conhece o íntimo das pessoas. Porque aqueles que numa roupagem religiosa, assim eu posso colocar, aqueles que têm uma aparência de que ama Deus, de que caminha com Deus, de que gosta de Deus, mas no fundo não gosta. Aí Deus conhece e fala: esse merece ser salvo. Aí Jesus, com seu olhar de misericórdia, vai trabalhando, lapidando esse coração. E no tempo de Jesus ele vai se render ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No meio de tantas pessoas, tantos seguidores, diz a Bíblia que Jesus viu Natanael. No meio de milhões e milhões de brasileiros, louvado seja Deus, porque um dia Jesus viu você, meu irmão, viu você, minha irmã, e decidiu te levar para o céu. E Ele vai te levar para o céu. Ele vai te levar. Pode ser hoje ou daqui a 500 anos, mas Ele vai te levar. E Ele vai continuar trabalhando na sua vida, para que durante a sua jornada e a sua caminhada nesse mundo, você possa ser o sal da terra, a luz do mundo, e abençoar as pessoas que estão ao seu derredor. Antes de Jesus chamar a Natanael, Jesus viu que Natanael estava debaixo da figueira. Nós somos informados que o nosso Deus, Ele é onipotente, que Ele tem todo o poder, que Ele é onipresente, Ele está presente em todo lugar, mas que Ele é também onisciente, Ele sonda as mentes e os corações. A terceira lição que eu aprendo ao olhar para o texto é que quando Natanael foi encontrado por Jesus, ele confessa que Jesus é o Filho de Deus. Olha aí a partir do verso 49. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Natanael teve fé em Cristo, ou teve a sua fé em Cristo confirmada ao confessar que Jesus era o Filho de Deus. A Bíblia diz que com o coração nós cremos, mas com a boca nós confessamos, razão pela qual que nós precisamos confessar para todos aqueles que nos cercam, que Jesus, o Deus da Bíblia, é o nosso Deus, é o nosso Rei, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Precisamos confessar isso. E nós percebemos que Natanael vai tendo, se assim eu posso colocar, um progresso. A princípio ele disse que de Nazaré não poderia sair coisa boa nenhuma. E aí nós encontramos aqui que ele olha agora para Jesus e o chama de mestre, um rabi.
Ele então está dizendo: Senhor, Tu és o mestre, eu quero aprender aos Teus pés, eu quero caminhar com o Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero aprender a respeito do Teu reino. Ele reconhece Jesus como mestre. Muitos são aqueles, meus irmãos, que defendem que Jesus é o maior de todos os mestres. Muitos são aqueles que tiveram um encontro com Jesus, se assim eu posso colocar, um encontro apenas intelectual, filosófico. Reconhecem a Jesus como o maior de todos os filósofos, o maior de todos os mestres, mas ainda não reconheceram a Jesus como Filho de Deus, ainda não tiveram um encontro com Jesus realmente para que Ele pudesse nascer no coração. E talvez você conheça gente assim, e eu também conheço, gente que tem um conhecimento apenas teórico de Jesus, gente que tem um conhecimento filosófico de Jesus, gente que fala que Jesus é um bom mestre, é um espírito elevado, mas não o reconhece como Filho de Deus. Natanael aqui nos revela que além de reconhecer Jesus como mestre, ele reconhece Jesus como o Filho de Deus. E ao reconhecer Jesus como o Filho de Deus, ao reconhecer Jesus como o Filho do Deus bendito, Natanael está fazendo a sua pública profissão de fé. Ele está confessando que Jesus é Deus, porque nós somos informados que Jesus é o Verbo. Nós somos informados que Jesus, o Deus da Bíblia, é o mesmo Deus Todo-Poderoso Pai. Que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo são uma única pessoa, subdividida em 3 pessoas, e cada um no tempo dele esteve, se assim eu posso colocar, mais em evidência. O Pai esteve mais em evidência durante o período do Velho Testamento, Jesus no seu ministério, o Espírito Santo no seu ministério, e os 3 são uma única pessoa, e é pela fé que nós cremos nisso, até porque a Bíblia diz que Deus é Espírito, e nós não conseguimos ver esse Espírito. Você consegue ver o vento? Você não consegue, você consegue sentir o vento, mas você não consegue ver o vento. E assim também é o Deus da Bíblia. Você pode sentir a presença desse Deus, e o dia que você foi encontrado por Jesus, certamente você sentiu. O dia que você teve o seu encontro com Cristo, que assim, vamos pensar, a sua conversão. Você sabe qual é o dia da sua conversão? O dia, o mês, o ano. Eu sei o dia que eu tive meu encontro com Cristo. Ah, pastor, mas eu vou usar a expressão aqui, presbítero Marcos. Eu nasci na igreja, no hospital, né? Mas eu nasci na igreja. Minha mãe e meu pai já eram da igreja. Então, desde o ventre da minha mãe, eu já caminhava na igreja. Então, pastor, desde pequeno eu estou na igreja, eu não sei dizer qual foi o dia, o mês, o ano, o horário que Jesus entrou no meu coração, eu só sei que Ele entrou. Mas se você veio para a igreja assim como eu, na adolescência ou na juventude, certamente você sabe o dia que Jesus entrou no seu coração. Agora, conversão é uma coisa, como nós conversamos hoje pela manhã, santificação é outra. A gente começa a nossa caminhada com Cristo, nós que viemos lá do mundo, viu gente? Com as nossas mazelas, os nossos erros. Aí Jesus, através do Espírito Santo, vai lapidando as nossas vidas e nós vamos abandonando aquilo que desagrada a Deus, que causa dificuldade. Mas quando nós reconhecemos a Jesus como o Filho de Deus, nós também nos tornamos filhos de Deus. O homem que ainda não teve o seu encontro com Cristo, ele é uma criatura de Deus. Passará para a categoria de filho, Leonardo, se ele reconhecer Jesus como Deus. E Natanael aqui reconhece Jesus como Filho de Deus. Interessante que além de reconhecer Jesus como o Filho de Deus, o texto nos informa aí que Natanael vai dizer para nós que Jesus, além de filho, ele é o rei de Israel. Não aquele rei político que alguns esperavam.
Não aquele rei que a nação esperava, muitos esperavam que surgiria, iria destruir o Império Romano. Não. O Rei dos Reis aqui é o Senhor dos Senhores, é aquele que está acima de todos. Natanael então reconhece que Jesus é o Rei dos Reis. E aí eu vou fazer uma pergunta e responda no seu coração, por gentileza. Você considera Jesus como seu Rei? Qual a ideia que nós temos de um rei? A ideia que nós temos de um rei é de alguém que tem autoridade, de alguém que fala e nós temos que obedecer. Você considera Jesus o seu rei? Você considera Jesus o rei da sua vida? Você considera que Jesus está assentado no trono do seu coração? E que Ele que dá as diretrizes para você? Ou você é daquele grupo que fala assim, ó, eu quero o Jesus Salvador. Eu quero o Jesus que cura. Eu quero o Jesus que abençoa. Eu quero o Jesus que abra portas para mim. Mas eu não quero um Jesus que venha mandar na minha vida. Meu querido, se Jesus não é o seu rei, o seu senhor, lamento informar, mas você não teve um encontro com ele. Nós somos informados na Bíblia que tinha muita gente que ia atrás de Jesus porque ele dava pãozinho, peixinho, curava as pessoas. E a princípio, Cláudia, não veio dificuldade alguma da pessoa vir à igreja e falar assim, ó, pastor, queria que orasse por mim, para Deus abrir uma porta. Não veio problema, nós vamos orar. Mas precisamos para Deus abrir aquela porta, que ele precisa abrir também os olhos dele, para ele conhecer o Jesus da Bíblia. Porque muitos que foram atrás de Jesus pedindo uma bênção, saíram com duas. Lembram do ceguinho Bartimeu, Marcos capítulo 10? A multidão passava e o ceguinho ouviu que Jesus, o Nazareno, também passava e começou a gritar e clamar, Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E os discípulos, lembra Henrique, o que os discípulos fizeram? Fica quietinho, contextualizando, ceguinho, Jesus nem tem para você não. Aí ele continuou clamando, gritando, Jesus chama o cego, o que você quer que eu te faça? Que eu volte a ver. Jesus deu duas bênçãos para aquele moço. Curou os olhos físicos dele, mas curou também os olhos espirituais. Jesus o abençoou fisicamente, mas o abençoou também espiritualmente. Então pode ser que você conheça, e eu também conheça, gente que foi até Jesus, ou correu para a igreja, correu para Jesus, pedindo uma bênção, e Jesus concedeu duas. Mas somos informados também de gente que pediu uma bênção e Jesus concedeu, e diz lá, lembram da história dos 10 leprosos? Que foram até Jesus pedir uma bênção, e ambos, ou todos receberam. Quantos voltaram? Um voltou? E os outros 9? Obrigado pela bênção, tchau. Só isso que eu queria. Mas que eu e você possamos, dia após dia, fazermos coro com aquele que voltou, para agradecermos pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, para agradecermos que não apenas nos concede o pão do dia a dia, o Senhor nosso Deus, mas que Ele nos concede também as bênçãos espirituais. Que possamos, presbítero Denilson, falar como Moisés disse lá no passado para Deus. O povo em desobediência. Aí Deus falou assim, ó, Moisés, eu vou mandar um anjo para guiar vocês. Aí o que Moisés disse? Senhor, se o Senhor não vai conosco, nós não queremos anjo, nós queremos é a tua presença, nós queremos é o Senhor conosco, melhor do que a vida, melhor do que a saúde, melhor do que os bens, melhor do que qualquer coisa, nós queremos é o Senhor. Nós não queremos essas coisas, porque essas coisas sem o Senhor, bem, saúde, riqueza, seja lá o que for, sem o Senhor não nos dá sentido de vida. Nós queremos que o Senhor seja o nosso mestre, seja o nosso Deus, seja o nosso rei, seja o nosso salvador. Nós queremos é andar com o Senhor. Nós queremos é andar
com o Senhor. E aí nós somos informados que Natanael vai se tornar depois um dos apóstolos. E quando o texto, no verso 51, Jesus então falando que Natanael iria ver o céu aberto. Natanael então viu os milagres que Jesus fez. Natanael viu as pessoas que Jesus abençoou. Natanael viu que o Deus da Bíblia, o Senhor Jesus, é o Deus amoroso, que estende a mão para o caído. É o Deus amoroso que olha para o necessitado e o abençoa. É um Deus que não faz acepção de pessoas. É um Deus que ama a todos. E por amar a todos, diz que Jesus morreu para salvar o mundo. E quem pertence a esse mundo? Os filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? Deus é quem sabe. Eu sei que Jesus mora no meu coração, você também sabe. Agora tem gente que não sabe ainda que é crente. Tem gente ainda que não sabe que Jesus morreu por ele. E só saberá se nós, enquanto igreja, falarmos. Se nós, enquanto igreja, abençoarmos. Está nas suas mãos e nas minhas mãos. Continuarmos falando do Jesus da Bíblia. Diante disso, eu quero te convidar a pensar comigo na seguinte aplicação diante daquilo que nós aqui falamos. Enquanto nós olhamos para a fisionomia das pessoas, Jesus vê o coração. Pode ser que na sua cabeça, na minha cabeça, fulano, beltrano, ciclano mereça o inferno. Porque a gente faz uma leitura da vida e tem essa conclusão. Mas eu quero dizer para você que o Jesus da Bíblia, ele conhece o coração. Quero dizer para você que o Jesus da Bíblia tem poder para endireitar o pior dos pecadores. Meu irmão, minha irmã, você sabia que o que nos impede de realizarmos as mesmas coisas que o homem que não tem Deus no seu coração realiza, de maltratar, de roubar, de machucar as pessoas? O que nos impede de fazer isso é porque Jesus mora em nós. Porque se Jesus não morasse em nós, se tivéssemos ainda uma vida longe de Deus, talvez nós também praticaríamos os mesmos atos que muita gente tem praticado aí fora. Você conhece, eu conheço também gente que não conhece a Deus, que não ama Deus, mas que tem ali uma vida, aos nossos olhos, tranquila, é uma pessoa honesta, uma pessoa boa aos nossos olhos, mas boas obras não salvam ninguém, meus irmãos. A pessoa pode ser a melhor pessoa do mundo aos nossos olhos, se ela não tiver o seu encontro com Cristo, boas obras não salva ninguém. Sobrenome importante não salva ninguém. Conhecimento filosófico não salva ninguém. Conhecimento teológico não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. E aí, após ter esse encontro com Jesus Cristo, podemos crescer nas filosofias da vida, nas sociologias da vida, nas teologias da vida, mas Jesus vai ser o nosso norte. Então, eu quero propor a você, durante essa semana, a procurar olhar para os seus colegas de trabalho, seus colegas de vizinhança, e se algum deles você falar, esse não merece salvação, ore por ele. Fala, Deus, muda esse coração como o Senhor mudou o meu. Me ajuda a ser uma bênção na vida desta pessoa. Muda esse coração para que essa pessoa possa servir ao Senhor com alegria. Segunda pergunta, eu gostaria que você pudesse pensar nela hoje durante a semana. Você se considera um discípulo de Jesus? Você se considera um discípulo de Jesus?
Queria que você pensasse na ideia de discípulo como aquele que está seguindo diariamente o Mestre. Você se considera um discípulo de Jesus? Sim, pastor, eu me considero um discípulo de Jesus. A proposta é, já que você se considera um discípulo de Jesus, ande como Jesus. Faça a diferença assim como Jesus. Que o Deus da Bíblia abençoe a sua vida, abençoe a minha vida também, para que possamos, diante dos homens, exalar o bom perfume de Cristo, para que as pessoas possam ver Cristo em nós. Vamos orar? Feche os teus olhos, por gentileza. Eu quero orar pela sua vida, quero orar pela sua família. Deus bendito, muito obrigado pela oportunidade que tivemos de adentrar o templo nessa noite. Adentramos o templo, quem sabe porque um amigo nos convidou, um familiar nos convidou, mas se nós aqui viemos nessa noite, é porque o Senhor tinha determinado que aqui adentraríamos. E nós rogamos em nome de Jesus, que todas as partes desse culto possam, ó Deus, contribuir para o nosso crescimento espiritual. Se alguém adentrou o templo nessa noite e ainda não se considera um discípulo de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor visite esse coração e promova as mudanças necessárias. Nós que já nos consideramos discípulos de Jesus, nos ajude, Deus, a demonstrarmos isso para o mundo, para que o mundo veja Cristo em nós. Nós que somos discípulos de Jesus, estamos andando com Jesus, mas estamos passando por lutas e dificuldades. Compadeça de nós, Deus. Abra as janelas do céu e nos dá um refrigério. Cuida de nós. Cuida também daqueles que nos assistem pela internet. Visita, Deus bendito, esses lares, essas famílias, e os abençoe também em nome de Jesus. Essa é a nossa petição, hoje e sempre, em nome de Cristo. Amém e amém.